É isso aí, galera, como a gente falou para vocês a semana passada, hoje nós vamos fazer nesse vídeo, nós vamos falar sobre biologia em Romanos, capítulo 1, né, especificamente no versículo 4. Essa série que a gente está fazendo é uma série de comentários onde nós do canal A Jornada em Romanos temos 4 desdobramentos no nosso canal. E o primeiro desdobramento é a recitação dos textos bíblicos. O outro desdobramento do nosso canal é o comentário da recitação, é o comentário do texto bíblico. E esse aqui é um vídeo de comentário. Em outro desdobramento do nosso canal, que são as entrevistas com especialistas, com teólogos, com psicólogos, com sociólogos e com biólogos. E o quarto desdobramento é a série. A gente já está soltando alguns trailers aí, onde o personagem, né, o livro de Romanos ganha um formato humano, né, e eu represento o livro de Romanos e o Márcio que representa o livro de Isaías. O livro de Isaías. Então o nosso canal tem esses 4 desdobramentos. E hoje, especificamente, a gente vai fazer um comentário, né, com uma abordagem pela ótica biológica. Aqui nesse comentário que a gente vai fazer, a gente vai ter sempre 4 ciências que vão sustentar os nossos comentários, né, Márcio? Então temos a biologia, a sociologia, a psicologia e principalmente, Márcio, quem? Teologia. A teologia. Aqui para vocês a importância de a gente conseguir identificar, Márcio, a biologia, né? Você pode identificar a biologia em toda a Bíblia. E assim, né? Essa série de vídeos, né, Elias? Que estamos fazendo, que vai falar sobre sociologia, psicologia, biologia e teologia, que nem o Elias disse aqui, você vai conseguir ler entre linhas, né? Tudo que você lê na Bíblia, você vai conseguir identificar onde vai falar de sociologia, biologia, teologia, psicologia. Desfrutar dessa beleza. Exatamente. Que é o amor de Deus na psicologia. Exatamente. O quanto Deus ama, né? Ele mostra a psicologia, a mentalidade, ele mostra a vida física, a beleza que é viver, a beleza que é socializar na sociedade, sim. A beleza que é espiritualidade em Cristo Jesus. Então, é isso. Então fique com a gente, né, Elias? Fique com a gente aqui, que aí você vai aprender um pouquinho mais. Capítulo 1, versículo 4, que diz assim, vou abrir aqui para vocês verem: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, o que você consegue visualizar de biologia, né? Então assim, as pessoas podem achar estranho, mas quando você presta atenção aqui, você consegue visualizar que a vida, né, a biologia, que significa vida, e logia, que significa estudo ou mensagem ou lógica, e aqui a palavra biologia vai significar vida e lógica, né? Então é a lógica da vida. Nesse versículo eu encontro principalmente a palavra ressurreição. Nada melhor, né, Márcio? Sim, claro. Do que o que todos querem. Todo ser humano ambiciona a ressurreição. Todo ser humano deseja ser ressuscitado, né? Instintivamente. A gente falaria disso, né? E caberia muito bem. Então aqui Paulo está escrevendo que Jesus Cristo, né, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então eu quero que você identifique aqui ressurreição. Olha só, ressurreição significa ato de ressurgir, regresso da morte à vida, tá? Então eu quero destacar que a vida, né, aqui nessa palavra ressurreição, é fundamental. É fundamental que você leia os textos bíblicos e conheça as palavras. Assim você consegue identificar
né? Biologia, psicologia. No vídeo anterior que eu coloquei aqui no Instagram, né? E também no YouTube, eu falei sobre a palavra vocação, que é a palavra chamado, e Paulo usa no primeiro versículo. E aqui eu estou usando a palavra ressurreição, ato de ressurgir, regresso da morte à vida. E o que eu quero destacar para vocês é que a palavra ressurreição aqui, Paulo não colocou à toa, né? Tanto porque no pano de fundo romano, na mitologia, né? Existe um pano de fundo mitológico, né? Os romanos estão acostumados com a mitologia grega, estavam acostumados com a mitologia romana, tem várias mitologias, mitologia egípcia. E a mitologia, ela é repleta, Márcio, repleta de deuses. Eles colocam os deuses meio homem, deuses com poder. Então Paulo não descartou a possibilidade de também escrever que Jesus Cristo é filho de Davi e é filho de Deus com poder, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder e ressuscitou. E mais do que apontar a mitologia ou falar da biologia, a ressurreição também, né? A gente tem um texto fundamental que aponta que Jesus Cristo, ele afirma: eu sou a ressurreição, né? Isso está lá em João, vamos ler aqui, João capítulo 11, versículo 25, Márcio vai ler aqui, lê pra gente aí, Márcio. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, assim, essa é a pergunta que a gente tem. E é a pergunta que Jesus fez, né? Está escrito aqui, ó, a última frase do versículo. Você crê nisso? Tá? Então, essa é a nossa proposta, de apontar que a biologia, né, Márcio? A biologia é fundada em Cristo. Exatamente. Ele é o autor da biologia. A biologia hoje que busca trazer ao ser humano uma vida mais longa. Isso, eles querem de qualquer jeito que os seres humanos tenham uma vida eterna. E só quem dá vida eterna? Só Deus. Só Cristo. Só Cristo. E Ele mesmo está afirmando: eu sou a ressurreição e a vida. Então Cristo é muito maior, com todo respeito, né, a todos aqueles que estudam. Porque a gente, com todo respeito às universidades, com respeito a todos os biólogos, que também tem uma proposta nobre. Em relação às universidades, nós temos todo o respeito, né, Márcio? A gente respeita todo o trabalho de todas as universidades, né? A gente tem que respeitar esse trabalho científico feito pela pesquisa científica. Sim. Então, dentro das ciências, a gente consegue visualizar que a biologia também tem um compromisso paralelo com a própria Bíblia, né? É um paralelismo muito próximo, porque não igual, né? É que a ciência não vai alcançar, mas assim, a ciência ela tem, olha só, o principal compromisso das ciências biológicas é identificar os desajustes orgânicos de toda a vida e encontrar a solução para a perpetuação da mesma. Identificar os desajustes orgânicos, né? Sim, e buscando um pouco o significado da palavra orgânica, né? Eu trouxe algumas referências aqui. Então, assim, o orgânico, né, ele diz respeito aos órgãos, à organização, aos seres organizados, profundamente arraigado, desenvolvido ou criado de maneira organizada, que respeita uma organização. Né? Isso é alguns significados da palavra orgânica. Né? Então, assim, quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, como está em Gênesis 1:27, Deus nos criou de forma orgânica. Deus nos criou de forma organizada, arraigado em seus preceitos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Só que nos deu o livre-arbítrio, né, Elias? Sim. E com isso herdamos o pecado adâmico, né, Elias? Usamos mal, né? Fizemos o mau uso. Adão fez o mau uso do
do livre-arbítrio, né? Exatamente. Arbítrio aqui é como um árbitro mesmo, aquele que apita mesmo, aquele que julga, o juiz. Nós fizemos mau uso do juízo, consequentemente, o nosso corpo, a nossa vida, isso que é orgânico e organizado, entrou em estado de desajuste. Exatamente. Entrou num estado de pecado, que a gente tem na teologia como base, né? O ser humano, Adão e Eva entraram no estado de pecado e todos herdaram esse estado de pecado que vai causar, né, essa desordem. Toda essa desordem. Perdemos o que a ciência, o que a biologia tenta buscar hoje, que é a vida eterna. Isso, então, a biologia também, ela quer perpetuar a vida, ela tem um compromisso. Com nossos desajustes orgânicos, perdemos isso, né? Então, o antônimo de orgânico é inorgânico, né? Que significa, diz-se dos corpos desenvolvidos, desprovidos da vida organizada. Então, o inorgânico é a pessoa que tem uma vida desorganizada. Então, quando herdamos, né, o pecado adâmico e tivemos uma vida totalmente desorganizada, que forma desorganizada? Então, hoje é muito fácil, a gente tem uma vida desorganizada na saúde. Na saúde. Né? Então, você que tem uma vida desorganizada aí na saúde, com certeza sabe que vai trazer resultados, né, drásticos para você. Sim. Né? Então, a gente tem uma vida desorganizada na saúde, que nos vai trazer enfermidades. E o fim dessa desordem vai ser a morte. A gente pode pensar aqui que quando Deus rompeu com o homem, quando Adão rompeu com o homem, o homem agora vai ter uma finitude. Exatamente. Né? E dentro desse espaço de início e fim, dentro desse espaço de vida física, biológica, né, ele pode incorrer em vários desajustes. Alguns eles podem ser por natureza mesmo, né? Às vezes a pessoa por natureza nasce com defeitos, nasce com problemas, e outros que são problemas alcançados por vícios, por coisas que são práticas nossas, pelo mau uso do livre-arbítrio. Exatamente. Né? Então, quando você leva uma vida inorgânica, uma vida desorganizada na saúde, vai te trazer enfermidades, vai te trazer dores. Sim. Né? Seremos pessoas oprimidas, né? Só que Deus, com todo o seu amor, né, Elias? Promessa, graça, amor, tem uma palavra para nós. Exatamente. Então, assim, ele deu para Isaías a revelação, né, do profeta Isaías, e no capítulo 53, do versículo 4, fala muito bem, se encaixa muito isso que a gente está comentando aqui, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente consegue visualizar o quê? O que Deus nos criou, sua imagem e semelhança, de forma orgânica, organizada, e que de forma com mau uso do livre-arbítrio. Abusamos da liberdade, exatamente, do livre-arbítrio, e ainda com tudo que a gente faz de errado, exatamente, com amor, ele se posiciona e vem falar o quê? Aí entra o texto de João que você leu, Sim. no caso do texto de João, que é tudo aquilo ali. O que a biologia tenta buscar, né? Que é o quê? Dar uma vida mais longa para todos os seres humanos, né? Eles ficam tentando descobrir uma forma, mas não vão conseguir, porque só quem dá a vida eterna é Jesus Cristo, né? Então, aquele que está enfermo, né, Elias? Sim. Aquele que tem hoje uma enfermidade, até mesmo que perdeu entes queridos, né? Creia na palavra, creia nessa palavra. Leia aí, Elias, João de novo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, meu Deus do céu, que palavra maravilhosa. Então, assim,